o Sudeste. Agora, Alexandre, são quase 23 anos, né, da promulgação, da regulamentação dessa lei do Fundo de Participação dos Estados. O que no seu entender, o país mudou mais? Modificou e que precisaria... Acho que a principal mudança é a perda relativa de São Paulo em relação ao resto do país. Havia, no final da década de 80, ainda uma forte concentração da riqueza, da produção, né, em São Paulo. E de lá para cá houve uma certa descentralização da produção para outros estados. Você tem um caso mais emblemático, talvez, seja o da indústria automobilística, que estava praticamente toda ela sendo concentrada em São Paulo, e hoje em dia você encontra indústrias automobilísticas no Paraná, em Minas, no Rio de Janeiro, e até mesmo na região Nordeste. Você já está encontrando na Bahia e, se não me engano, no Pernambuco também. E o avanço, digamos assim, geográfico, a distribuição geográfica do agronegócio, com também certeza, é outra... Também é outra. Já tinha uma presença forte em São Paulo, e agora já é um fenômeno mais nacional. Você vai encontrar o agronegócio muito forte na região centro-oeste, por exemplo. Em que isso, na sua opinião, afetou essas 9 propostas? Aliás, nem todas as 9, porque algumas já são de quase 20 anos atrás, né? Tem a primeira proposta, a mais antiga que está tramitando, é de 99. Mas é uma exceção, as outras são bem mais recentes. As outras tem uma de 2010 e as outras são de 2011 mesmo. Exatamente em função da decisão do STF. O que essa questão da redistribuição da riqueza coloca é que isso aconteceu um dado momento houve uma certa miopia. Porque, por exemplo, os estados do Centro-Oeste são estados que provocaram o STF em relação ao problema da inconstitucionalidade dos critérios atuais de rateio do FPE. Ou seja, queriam e esperavam mais. Exatamente. Né? Só que quando houve a revisão do PIB em 2007, o que isso aconteceu é que a renda per capita desses estados, e não só desses estados, também alguns estados da região norte, como Roraima, subiu muito em função dos novos critérios adotados pelo IBGE. Então, estados que se imaginavam ganhadores em função de um novo redesenho do FPE, hoje são potenciais perdedores. Porque não é possível, prevalecendo a lógica redistributiva, onde os mais pobres são beneficiados, então estados que se imaginavam entre os pobres já não estão entre os pobres, estão numa faixa intermediária e são potenciais perdedores do novo rateio. Mas eu te pergunto, Alexandre, o IDH e o índice de Gini também não seriam outros itens, eles constam de propostas, de outras propostas? Constam. Eles estão presentes em outras propostas. Porque não adianta, por exemplo, você ter medir apenas o crescimento da renda per capita, que é uma divisão geral do bolo, ou a modificação do PIB. Interessa também a qualidade de vida, grau de qualidade da educação. Sim. No caso do Gini, não. Mas existe sim o uso da proposta de uso do IDH. No caso especificamente no caso do IDH, eu considero um pouco problemático, porque a metodologia do IDH é controlada pelas Nações Unidas. Tá? Então, por exemplo, no caso do PIB, da revisão do PIB em 2007, já houve uma certa reação em função da revisão do PIB de 2007. E era um órgão nacional. Quer dizer, um órgão nacional que, adotando as melhores técnicas internacionais, decidiu que o PIB era X e não Y. Sim. Tá? Então, imagine o que pode acontecer se houver uma revisão igualmente drástica do IDH por força de uma mudança metodológica no âmbito das Nações Unidas. Que não é algo assim raro de acontecer. O IDH está sujeito a ajustes ao longo do tempo. Não é um parâmetro que nos pertence. Não é um parâmetro sobre o qual que esteja sob o controle das autoridades nacionais, ainda que por mais técnico que ele seja. Então, nada impede que você possa usar outros critérios semelhantes no âmbito nacional, de concepção nacional. Por exemplo, a ideia do uso da renda domiciliar é uma ideia muito interessante. Que é do projeto do senador Ricardo Ferraz. É um projeto recente de 2011. É um projeto apresentado no final de 2011. Os outros projetos que estão tramitando aqui no Senado usam o critério tradicional da renda per capita, que é o projeto da senadora Graziotin, o projeto do senador Marcelo Crivella e o projeto do senador Randolph. Então, faça uma crítica, por favor, Alexandre, entre a proposta que usa como base a renda familiar e a renda per capita. Não é no sentido crítico, mas que são diferentes. A visão que se coloca é de que a visão que o senador Ricardo Ferraz coloca na justificativa do seu projeto é que a renda domiciliar ela é uma indicação da renda apropriada localmente. Porque o fato de um produto ser gerado em dado local não quer dizer que a renda correspondente seja apropriada naquele local.
Tá? Pode ser produzido no Espírito Santo, mas não apropriado no Espírito Santo. Então, a ideia de uso da renda per capita é que você tem uma medida mais próxima da disponibilidade de renda das pessoas que estão vivendo naquele local. E não da renda da riqueza que elas geram, mas sim da riqueza que elas usufruem. Perdão, você fala da renda familiar, né? Isso, a renda familiar teria seria mais apropriada nesse sentido, na visão que ele está colocando. Mas isso não impede, mas a renda per capita também continua sendo um indicador também bastante aceito, ou até por de mais fácil compreensão. Tá? Não existe exatamente o absoluto nesse tipo de discussão. Ok, agora...